E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Opa, preparados? Hoje a gente vai, digamos assim, abrir uma garrafa especial do mundo do vinho para explorar a trajetória da Jancis Robinson. Uma verdadeira lenda nesse universo, né? Isso é verdade, uma figura icônica, sem dúvida, dispensa apresentações. O que me fascina na Jancis é que ela não veio de uma família tradicional do vinho, sabe? Isso é interessante. Ela começou, acredite se quiser, como estudante de matemática. Nossa, que mudança radical, hein? De números para aromas e sabores. E aí depois, ela se tornou a primeira pessoa fora do comércio de vinhos a conquistar o título de Master of Wine. Uau, isso é realmente impressionante. Um feito e tanto, né? Ele abriu o apetite para saber mais, né? Totalmente. Essa trajetória dela já mostra que não era uma pessoa comum. Alguém que quebra barreiras e desafia convenções. E foi essa ousadia que a impulsionou, né? A se tornar crítica, escritora, educadora, uma figura central no mundo do vinho. E o mais legal é que ela usou todo esse conhecimento para democratizar o vinho. É. Torná-lo mais acessível a todos nós. Sabe? Sem dúvida. É. Ela desmistificou aquele estereótipo, né, do vinho como algo só para especialistas, cheio de jargões. Exato. E um dos melhores exemplos disso é o livro dela, o How to Taste. Um clássico. Um guia prático que ensina qualquer um a degustar vinho como um profissional. E sem complicação. Ela descomplica a linguagem, né? Isso mesmo. Mostra que apreciar vinho não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Que todo mundo pode desfrutar dessa experiência. E por falar em descomplicar, você lembra da primeira vez que leu Oxford Companion to Wine, Nossa, como esquecer. É uma verdadeira bíblia do vinho, né? editado por ela com mais de 4.000 verbetes. É muita coisa. Escritos por especialistas do mundo todo. Aborda tudo, da história da bebida às técnicas de produção. Regiões vinícolas, tipos de uva. Ufa, é um mergulho profundo e completo nesse universo, para quem quer realmente se aprofundar. E a Jancis tem essa capacidade, né, de criar obras de referência para quem quer ir a fundo, mas sem deixar de lado o público iniciante. Totalmente. Ela escreve para o Financial Times, que tem um público mais especializado, mas também cria guias para quem está dando os primeiros passos no mundo do vinho. Ela consegue traduzir o mundo do vinho para qualquer pessoa, né? Sem dúvida. E essa paixão pela comunicação a levou a ser pioneira no uso da internet para difundir a cultura do vinho. Na verdade. Em 1999, ela criou jancisrobinson.com. Nossa, 1999. Ela foi visionária. Naquela época, pouca gente apostava na internet como plataforma para falar de vinho. E que site, hein? Completíssimo. Artigos, fóruns de discussão, banco de dados de vinhos. É uma enciclopédia online, uma referência para os amantes do vinho. E o mais legal é que o site vai além de ser um repositório de informações. Ele cria uma comunidade global de apaixonados por vinho. Verdade. É um ponto de encontro, né? As pessoas trocam experiências, dúvidas, dicas, É um espaço de aprendizado e interação. que reflete a visão da Jancis de um mundo do vinho mais democrático e inclusivo. E ela não parou por aí. Foi para as redes sociais, né? É claro. Compartilhando informações, se conectando com o público, sempre com essa missão de difundir a cultura do vinho de forma acessível e engajadora. Ela soube usar as novas tecnologias a favor da democratização do vinho, né? Criou um legado digital que inspira e conecta pessoas no mundo todo. Ela está sempre na vanguarda, né? Mas a gente não é só tecnologia e comunicação. Ela tem um olhar crítico apurado que tornou uma das vozes mais respeitadas no mundo do vinho. Ah, com certeza. Seus comentários e avaliações são referência para enófilos, produtores, sommelier. E uma coisa que me chama a atenção é a ênfase que ela dá para o terroir. Lembra daquela vez que ela descreveu o terroir como a alma do vinho? Sim, é uma definição perfeita. É como se cada garrafa carregasse a história do lugar onde as uvas foram cultivadas. As características do solo, o clima, a tradição dos produtores. É a expressão do lugar, né? A Jancis nos ensina a apreciar essa singularidade, a reconhecer as nuances que cada região imprime em seus vinhos. É como se cada vinho fosse um retrato do seu local de origem. E a Jancis nos ajuda a decifrar essa imagem, a entender a mensagem que ela transmite. E ela coloca essa ideia em prática, né? Buscando sempre novos produtores, novas regiões, novas uvas, É verdade, ela não se limita aos vinhos já consagrados. incentivando a diversidade e expansão do mundo do vinho. Sempre em busca de novidades, de regiões menos exploradas, de uvas que caíram no esquecimento. É como se ela estivesse desenhando um novo mapa do vinho, mais diverso, inclusive. Exatamente. Uhum. Um mapa que valoriza a riqueza e a variedade do terroir, que celebra a pluralidade de estilos e sabores que o mundo do vinho oferece. É fascinante como ela vai além da análise sensorial, né? Buscando a história por trás de cada garrafa. Sim, ela nos convida a fazer uma viagem pelo mundo através do vinho, a conhecer novas culturas, novas paisagens, novas
nossas histórias. E essa viagem é ainda mais interessante porque a Janssens nos mostra que o mundo do vinho está em constante transformação. É verdade, ela está atenta às tendências que moldam esse universo. A sustentabilidade, as mudanças climáticas, a globalização. Ela nos faz pensar no vinho não apenas como uma bebida, mas como um elemento cultural, social e ambiental. É uma visão que nos conecta com a complexidade do mundo em que vivemos, que nos convida a refletir sobre o nosso papel como consumidores e cidadãos. E por falar em apreciar com consciência, me diz uma coisa. O que torna a crítica da Janssens tão especial? O que a diferencia de tantos outros especialistas? Bom, eu acho que o grande diferencial da Janssens está na sua capacidade de aliar conhecimento técnico a uma sensibilidade extraordinária. Ela tem um dom, né? De traduzir sensações em palavras. Ela descreve os vinhos com precisão, detalhando aromas, sabores, texturas. Mas vai além da análise sensorial. Busca a alma do vinho. Exatamente, a história que ele conta. E essa alma, essa história, muitas vezes se revelam através do terroir, né? Essa palavrinha mágica que a Janssens tanto valoriza. Sim. Para ela, o terroir é a chave para entender a identidade de um vinho. É a expressão do lugar, do clima, do solo, da tradição. É o que torna cada vinho único e especial. E ela consegue transmitir tudo isso de forma tão cativante. Sem usar jargões técnicos, né? Ela tem o dom de comunicar de forma clara, objetiva e, ao mesmo tempo, poética. É como se ela nos transportasse para as vinícolas, para os vinhedos, para a história por trás de cada garrafa. Ela nos faz sentir o vinho, não apenas degustá-lo. É uma experiência sensorial completa. E essa capacidade de comunicação, para mim, é fundamental para democratizar o conhecimento sobre o vinho. Concordo plenamente. A gente quebra a imagem do especialista elitista, que fala apenas para um grupo seleto. Ela abre as portas do mundo do vinho para todos, com generosidade, entusiasmo e muito conhecimento. É essa busca por novos sabores e novas experiências, por regiões menos conhecidas, que mostra como a Janssens valoriza a diversidade no mundo do vinho, né? Sim. É como se ela abrisse um leque de opções, né? Exatamente. Ela vai além das uvas e das regiões tradicionais. Incentiva a descoberta de vinhos de diferentes estilos, origens e preços. Ela meio que quebra aquela imagem, né? De que vinho bom é vinho caro. Com certeza. É. Ela democratiza o vinho, mostrando que não precisa gastar uma fortuna para apreciar uma boa garrafa. Nos guias dela, por exemplo, ela sempre indica vinhos com excelente qualidade a preços acessíveis. Ela prova que dá para ter prazer sem gastar muito. Tem uma frase dela que eu acho incrível. Hum. Beber vinho não deve ser um privilégio de poucos, mas um prazer disponível a todos. Perfeita essa frase. Resume bem a filosofia dela, né? De tornar o vinho acessível a todos. E essa crença dela também aparece na defesa da igualdade de gênero no mundo do vinho, né? Ah, sim. Ela é uma grande defensora da participação das mulheres em todos os níveis da indústria. Da produção à crítica, do marketing à pesquisa, Ela realmente abriu caminho para outras mulheres nesse universo, né? mostrando que competência não tem gênero. Exatamente. A paixão pelo vinho e o conhecimento não dependem de ser homem ou mulher. E a trajetória dela inspiradora serve de estímulo para que mais mulheres ocupem espaços de liderança. E contribuam para a riqueza e a diversidade do mundo do vinho. E ela não só abre caminho, como também incentiva ativamente a participação feminina, né? Isso mesmo. No site dela, por exemplo, ela dá destaque a produtoras, enólogas, sommelier, Como se ela estivesse construindo uma rede de apoio, né? de empoderamento para as mulheres no mundo do vinho. Uma vez ela disse numa entrevista: "Não quero ser conhecida apenas como uma mulher no vinho. Quero ser reconhecida como especialista em vinho, ponto final." Que poderosa essa frase. Mostra a força dela, a luta por igualdade num ambiente ainda dominado por homens. Sem dúvida. E a Janssens é referência não só pela expertise dela em vinho, mas também pela postura ética. Pela visão de futuro. Ela se preocupa com as questões sociais, ambientais, Hum. que impactam a indústria do vinho, né? Defende práticas sustentáveis, o respeito à natureza, a valorização da cultura local. É uma visão holística, né? Ela enxerga o vinho como parte de um ecossistema complexo. Envolve desde o solo, o clima, até as relações humanas e as tradições. Exato. Ela nos convida a pensar no vinho não apenas como uma bebida, mas como um elemento cultural, social e ambiental, que precisa ser apreciado com consciência e responsabilidade. Não é só abrir a garrafa e beber, né? Tem toda uma história por trás, um impacto. E essa consciência, essa responsabilidade se traduzem em ações concretas. Ela apoia projetos de agricultura sustentável, incentiva a produção de vinhos orgânicos e biodinâmicos. Promove o consumo consciente. É como se ela dissesse: aproveitem o vinho, mas façam isso de forma consciente.
respeitando o meio ambiente, valorizando o trabalho dos produtores, preservando as tradições. Pensando nas futuras gerações. E essa preocupação com o futuro também se manifesta na atenção que ela dá para as novas tecnologias. Verdade. Ela foi pioneira no uso da internet para difundir a cultura do vinho, né? E continua explorando as possibilidades que a tecnologia oferece. Para conectar pessoas, democratizar o conhecimento e promover a sustentabilidade. Ela não tem medo do novo, né? Pelo contrário, ela abraça as mudanças e busca utilizá-las de forma positiva, para fortalecer a cultura do vinho, torná-la mais acessível, justa e sustentável. Ela sempre dá um passo à frente, e nesse contexto a crítica dela se torna ainda mais relevante, né? Sim, ela não se limita a descrever os vinhos, ela analisa o contexto em que eles são produzidos. As práticas dos produtores, o impacto ambiental e social. É uma crítica completa, né? Ela vai além da análise sensorial. Busca entender a história por trás de cada garrafa. E nos convida a apreciar o vinho em toda a sua complexidade, a conectar aromas e sabores com a história, a cultura, o meio ambiente. É isso que torna a Jeans uma crítica tão singular, né? Ela não se limita a um único estilo, a uma única região. Exatamente. Ela está aberta a todas as possibilidades que o mundo do vinho oferece. Desde os vinhos mais tradicionais até os mais inovadores. Os vinhos de grandes produtores até os vinhos de pequenos produtores artesanais. Ela tem essa abertura para o novo, essa curiosidade. Essa vontade de explorar. Como se ela estivesse sempre em movimento, né? Sempre buscando algo a mais. Algo que a surpreenda, que a faça repensar suas ideias sobre o vinho. E essa busca constante é o que a impulsiona a escrever, a viajar, a se conectar com pessoas de diferentes culturas. A defender o que acredita. E essa paixão dela pela descoberta é contagiante, né? Inspira a gente a ir além da nossa zona de conforto, a experimentar novos vinhos, A buscar novas informações, questionar o que já sabemos ampliar nossos horizontes. e a apreciar o vinho com mais profundidade, com mais consciência, com mais prazer, O vinho é um universo fascinante, né? cheio de nuances e possibilidades, que nos convida a uma jornada de descobertas sem fim, E a Jantes é a nossa guia nessa jornada. com sua sabedoria, sensibilidade e paixão. Ela nos mostra que o vinho não é apenas uma bebida, Mas uma experiência que envolve todos os sentidos. que nos conecta com a história, com a cultura, com a natureza, As pessoas. e que nos convida a celebrar a vida em cada taça. É verdade, é uma inspiração pra gente, né? A nunca parar de aprender, de experimentar, de descobrir. E por falar em descobrir, você tocou num ponto que eu acho fundamental na obra da Jancis. Essa busca constante por novos vinhos, por regiões menos exploradas, por uvas que caíram no esquecimento. É como se ele estivesse redesenhando o mapa do vinho, sabe? Ah, sim, totalmente. Mostrando que existe um mundo inteiro além dos rótulos mais conhecidos, né? Exatamente. Sai do lugar comum. E essa busca, para mim, tem tudo a ver com a paixão dela pelo terroir. Sem dúvida. Ela vai além, né? Ela não se contenta em avaliar um vinho só pela cor, aroma e sabor. Ela quer ir mais fundo. Quer entender a história por trás daquela garrafa, o solo, o clima, a tradição do lugar. Ela busca a alma do vinho. Lembra daquela frase dela? Que ela descreveu o terroir como a impressão digital da natureza no vinho. Nossa, que frase incrível. É perfeita para definir o terroir. Cada vinho carrega a alma do lugar onde nasceu. É verdade. E essa visão da Jancis nos leva a apreciar o vinho de uma forma mais profunda, mais completa. Não é só uma questão de paladar, né? Não, vai além disso. É entender a complexa interação entre a natureza, a cultura, o trabalho humano. É como uma obra de arte, né? Que carrega a história do artista, a técnica, a inspiração. E essa compreensão, para mim, é a chave para realmente apreciar a diversidade do mundo do vinho. Concordo. É entender que cada região, cada uva, cada produtor tem algo único a oferecer. E que essa riqueza de sabores e aromas está disponível para todos, né? Não apenas para os especialistas. É como se a Jancis dissesse: saiam da zona de conforto, experimentem. Vinhos de diferentes regiões, de diferentes uvas, de diferentes estilos. Abrem suas mentes e paladares para um novo mundo de sensações. E ela nos dá as ferramentas para fazer isso, né? Os livros, os sites, os artigos. Tudo isso nos ajuda a navegar nesse universo tão vasto e complexo. Ela facilita a nossa jornada, né? Descomplica a linguagem técnica, torna o vinho acessível para qualquer pessoa. Independente do nível de conhecimento. E o mais legal é que ela faz isso com paixão, com entusiasmo. Com um genuíno desejo de compartilhar. É contagiante, né? Totalmente. Lendo os textos dela, ouvindo as palestras, você sente a paixão dela pelo vinho. Ela te inspira, né? Te leva junto nessa paixão. E isso nos inspira a querer saber mais, a querer experimentar mais, a querer mergulhar nesse universo. E por falar em mergulhar, a gente tá chegando ao final de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. É verdade. E que tal a gente finalizar com uma provocação para os nossos ouvintes, Adoro?
A Janssen sempre nos incentivou a explorar a diversidade do mundo do vinho, a ir além das uvas e regiões mais conhecidas. Que tal, então, cada um de nós se desafiar a descobrir um novo vinho, de uma região menos explorada, de uma uva que nunca experimentamos antes? É sair do básico, né? Buscar algo novo, diferente. Seria uma ótima maneira de homenagear Jancis e sua busca incansável por novos sabores e aromas. E quem sabe, nesse processo, a gente não descobre um novo vinho favorito. É uma nova paixão. Uma nova forma de apreciar esse universo mágico. E aí, pessoal, topa o desafio? Compartilhem suas descobertas com a gente nas redes sociais. Adoraríamos saber quais novos sabores vocês estão explorando. E lembrem-se, o importante é degustar com atenção, com curiosidade e com prazer. Afinal, o vinho é uma celebração da vida, da natureza e da arte. Um brinde a Jancis Robinson, a dama do vinho, que nos inspira a apreciar cada gota dessa bebida mágica. Saúde! Saúde!